colegas vereadores da mesa, demais colegas vereadores do plenário, vereadora Magali, senhoras, senhores, ouvintes externos. Inicialmente eu gostaria de parabenizar o encontro que foi realizado pela UVP na cidade de Garanhuns. Realmente uma organização extraordinária e enriquecedor. As palestras que foram proferidas lá realmente algo que nós precisávamos saber. Então, aqueles esclarecimentos feitos pelo Tribunal de Contas, na pessoa de Renilson Ramos, com relação às ações do Tribunal de Contas contra aos maus gestores, ao mau uso do dinheiro público. Então foram muito esclarecedor. E nós precisávamos realmente ouvir. Agora, gostaria também de fazer uma observação de que a sensação de impunidade é a maior. Por quê? Porque diante de tudo que foi explicado, de todas as questões legais, e que o gestor não pode fazer o mau uso do recurso público, mas aí fica duas questões que para mim, no meu ver, são gravíssimas e que o nosso país não pode conviver com essas questões. Quer dizer, você corrige determinada situação e que o gestor precisa cumprir, mas aí vem aquela questão da lentidão de quem vai ter que tomar essas decisões. O gestor, ele poderá ser punido. A recomendação do Tribunal de Contas vem expressa no processo. Então, se será encaminhada para aprovação na Câmara Municipal, a recomendação é que tenha até 60 dias para que os vereadores possam fazer a análise e votar. Assim como o Tribunal de Contas também tem o seu prazo recomendado. Isso é que é o grave. Agora, foi dito lá, a Câmara não está obrigada a cumprir aquele prazo. O Tribunal de Contas não está obrigado a cumprir aquele determinado prazo. E dei o exemplo lá. Tem processo que quando veio se realizar, tinha 20 anos. Então, nosso povo não merece isso. Então, ali foi esclarecedor. Eu realmente vim aqui, fiquei estarrecido com aquelas informações. Por quê? Porque apesar das recomendações, apesar da lei de responsabilidade fiscal, o gestor é obrigado a cumprir, mas aí vem a questão, quando ele não cumpre, que dê a punição. É o mecanismo de punição que está faltando. Não é possível que nós estejamos no século 21, a evolução do povo e a evolução das coisas, e que a justiça não possa acompanhar. Porque não é possível uma coisa dessa. Nós temos hoje informação no mundo em tempo real. Quer dizer, como é que a gente podemos aceitar, nós podemos aceitar que um Tribunal de Contas, primeiro, o cargo é político.
o cargo é político. Foi explicado lá. Porque houve vários questionamentos e foi explicado que o cargo era político. E aí vamos dizer agora, o que nos assusta é o seguinte, por exemplo, nós temos aqui umas contas rejeitadas, vou dar o exemplo daqui, que é o que aqui a gente conhece. E tem outras cidades, principalmente questão do PSB, tem outras cidades na mesma situação. Sertânia tem as contas rejeitadas de 2010. Pela uma questão política, essas contas não vêm para cá. Por quê? Porque aqui os senhores são minorias. Então nós seríamos maioria e aí nós íamos acelerar o processo para que as contas fossem realmente rejeitadas. Aí segura lá no tribunal e as contas não vêm para cá. Quando isso acontece o inverso, que lá eles não têm a maioria, aí eles têm a maioria na Câmara, aí eles fazem a manobra, joga para a Câmara. Aí a Câmara vai lá e segura. E o cidadão nunca será punido dessa forma. Então nós temos que repudiar essa prática, nós temos que fazer um documento e nós temos que partir para que o tribunal cumpra realmente com os prazos. Qual é o tribunal, qual é o cidadão que no prazo de 60 dias ele não possa analisar a documentação e dar um parecer? Então estão ganhando o nosso dinheiro para não trabalhar. Agora, a UVP está de parabéns? Está, porque levou essa questão à tona e para que nós pudéssemos fazer essas reflexões. E eu não poderia deixar de falar disso hoje aqui. Por quê? Porque nós, sertanienses, temos processos aí que é muita dúvida na cabeça das pessoas. Há pessoas que dizem que houve desvio, há algumas pessoas que digam que não houve. Agora, o que nós gostaríamos de realmente saber e ver era que essas contas viessem para cá. Essas contas de 2010, já vieram as outras da gestão atual, já veio, já foram aprovadas. E por que essa de 2010 o tribunal segura lá? Por uma questão política, para beneficiar a corrupção. Então nós temos a responsabilidade e o dever de cobrar de quem tem direito e de quem pode, para que essas contas sejam enviadas para esta casa, para que o povo de Sertânia receba a devida informação. Não estou aqui fazendo acusação, dizendo que algo ou B fez algo errado. Não estou aqui dizendo. Eu estou dizendo que está errado é o envio das contas para cá. Porque não é possível que 2010, nós estamos em 2015, eles não tenham tido o tempo suficiente para analisar as contas e dar uma satisfação à sociedade. A sociedade de Sertânia merece, é dinheiro do povo, é dinheiro nosso. E nós precisamos fiscalizar e temos a responsabilidade de cobrar. Então, eu gostaria aqui, em nome da Câmara e de todos os vereadores, que nós fizéssemos um documento ao Tribunal de Contas solicitando para que nós possamos dar resposta ao povo de Sertânia concretas, que é isso que o povo quer saber. Porque uns dizem, é um desvio de 500 mil reais, é de 70 mil reais, é de 100 mil reais, é de não sei quantos mil reais. Que tem algo estranho, isso aí nós sabemos que sim. Agora, que nós queremos é tirar essa história a limpo, que o povo de Sertânia merece, nosso povo merece, que nós estamos aqui para fazer os esclarecimentos necessários para a população de Sertânia.
Então, nada mais justo do que o tribunal cumprir o dever e exercer a cidadania para informar ao povo de Sertânia realmente o que houve e os valores que estão em jogo, para que sejam devolvidos, porque são dinheiro público, é dinheiro do povo. E o país está aí passando por uma situação que não é nada agradável, todos nós sabemos disso, nós assistimos jornais e nós estamos vendo que a situação do país não é boa, e nada mais justo do que punir o gestor que faz o mau uso do recurso. Então nós precisamos buscar isto. A minha fala hoje era relacionada mais a isso, e dizer também que as coisas eu acho que nós temos que fazer assim com responsabilidade. Por quê? Assim, a questão da vida pregressa de cada um, ela reflete negativamente ou positivamente. Em uma das duas, ela vai refletir. Como nós, no passado, na política anterior, nós vimos aqui umas situações apelativas de pesquisas falsas, feitas pesquisas a todo custo para tentar superar uma pesquisa que havia sido feita, dando mais de vitória ao prefeito atual, e aí se buscou dar uma satisfação aos seus aliados, e aí praticaram com pesquisa falsa, foram buscar a pesquisa não sei aonde, e todos nós sabemos disso. Agora, está saindo um aí do blog do Magno Martins, que nós gostaríamos de saber a origem, e que os vereadores de oposição nos tragam documentos que prove que essa pesquisa existiu, que essa pesquisa existiu, e eu acho que o blog também terá que ser responsabilizado. Por quê? Porque pesquisa só deve ser publicada se ela tiver origem. Aí, pesquisa interna do PSB. Então nós gostaríamos de saber quem são essas pessoas internas, quantas pessoas foram pesquisadas, quais foram os dias que foram pesquisadas, quais os municípios. Nós precisamos saber disso. Inclusive falei com o prefeito e disse: olha, procura o caminho jurídico aí. Se vai dar alguma coisa, eu não sei. Agora, que a gente sabe da prática e que essas pessoas não têm a responsabilidade de fazer as coisas com verdades, a gente sabe que não. Por quê? Senão eles não teriam feito na eleição anterior. E a gente sabe o que eles fizeram. E estava tudo irregular. Pesquisa correta foi a que foi feita e que o prefeito atual fez. Que mostrou os percentuais, que inclusive entraram até na justiça para que a rádio independente de Arco Verde não divulgasse. Como se nós vivêssemos uma ditadura. Nós vivemos um processo democrático, nós vivemos em democracia. Eu já disse, quem não aguentar conviver com a democracia, se retire. Mas nós precisamos conviver com a democracia. E que até hoje é o melhor processo que eu já vi. Ninguém tem outro igual. O processo democrático é o que dá direito a todos nós lutarmos pelas coisas corretas, pelas coisas boas. E aqui eu estou, em nome da Câmara de Vereadores de Sertânia. Quero que seja encaminhado o documento para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas de Pernambuco, para que as contas de 2010, da gestão passada, sejam encaminhadas para esta casa, para que a gente possa dar explicação ao povo de Sertânia. Muito obrigado, era só isto.